A face oculta dos galpões que conquistaram o Brasil. Nos últimos anos, uma nova silhueta começou a mudar o horizonte urbano do Brasil. Não são arranha-céus nem condomínios modernos. São galpões imensos, onde produtos são empilhados até o teto, corredores largos abrigam empilhadeiras em movimento e carrinhos formam filas intermináveis nos caixas. Por fora, a promessa é irresistível: economia. Mas é por dentro que está a verdadeira transformação, uma revolução silenciosa na forma como o brasileiro consome. Estamos falando dos atacarejos, um modelo que mescla o atacado com varejo, e que, hoje, é o formato que mais cresce no país. A lógica é simples: preços baixos para o consumidor final, economia no bolso e geração de empregos. Mas à medida que essas megas lojas surgem com estacionamento para centenas de carros e dezenas de caixas operando, uma movimentação silenciosa se desenrola nos bastidores. Pequenos comércios fecham as portas, supermercados tradicionais se veem em dificuldades, e por toda parte, cidades reorganizam sua estrutura urbana para acomodar esses gigantes. Mais curioso ainda é perceber que, muitas vezes, essas grandes redes pagam menos impostos do que o pequeno mercadinho do bairro. Isso graças a incentivos fiscais generosos. O que começou como uma alternativa em tempos de crise econômica, agora acende um sinal de alerta. Quem realmente se beneficia quando um atacarejo chega à cidade? Quem banca os incentivos? E o que acontecerá com essas estruturas imensas quando o modelo alcançar seu limite de saturação? É sobre isso que vamos falar hoje. Sobre a face não tão visível dessa transformação no varejo nacional. Os atacarejos tradicionais seguem um padrão: galpões gigantes, estrutura simplificada, sem ar-condicionado, com prateleiras altas e produtos empilhados diretamente nos pallets. Um ambiente que lembra mais um depósito do que um mercado. O conceito é claro: atender tanto o consumidor comum quanto pequenos comerciantes. O foco é no volume e no preço. Serviços: quase nenhum. Nada de padaria, açougue, hortifruti ou empacotador. Sem sacolas, sem mimos. A regra é: entrou, comprou em quantidade, pagou barato e saiu. Esse modelo começou a ganhar força no Brasil ainda nos anos 1990, mas foi nos últimos 10 anos que ele realmente explodiu. Só nos últimos 5 anos, mais de 1.000 novas unidades foram abertas, e o número de lares brasileiros que compram nesses locais já ultrapassa os 43 milhões. A ascensão tem explicação clara: a crise econômica de 2014. Com preço subindo, renda caindo e o desemprego em alta, o brasileiro precisou se adaptar. O atacarejo surgiu como uma solução prática para manter a despensa cheia gastando menos. Além disso, os próprios empreendimentos se beneficiam de vantagens significativas. Muitos se enquadram em regimes tributários especiais em estados como Minas Gerais e Espírito Santo, onde o ICMS pode cair para até 1%. Ou seja, estrutura barata, impostos reduzidos, e o resultado é um campo fértil para crescimento rápido. E as grandes redes não perderam tempo. Apostaram pesado no modelo. O Açaí, por exemplo, movimenta mais de 20 bilhões de reais em vendas a cada trimestre. Já o Grupo Mateus teve um crescimento de 20,7% em apenas 3 meses, alcançando um faturamento de 9,4 bilhões de reais. Mas o modelo também está evoluindo. Muitas lojas, hoje, já oferecem climatização, açougue, padaria, hortifruti e um ambiente mais confortável. Isso melhora a experiência, claro, mas também encarece a operação e, inevitavelmente, eleva os preços. O pagamento, que antes era limitado ao dinheiro ou débito, agora inclui o cartão de crédito. Essa transição deu origem ao que muitos chamam de hiperatacarejo, uma espécie de meio-termo entre a proposta original e os antigos hipermercados. Ainda se compra em volume, ainda se busca preço, mas com um toque de conveniência. Hoje, esse formato já representa 68% da receita líquida operacional do setor atacadista no país. De acordo com Milcar Pavan, da rede Flex Atacarejo, o segredo está no comportamento do consumidor, que se mostra cada vez mais atento e interessado em fazer o dinheiro render. E a clientela mudou. Ao contrário do que muitos imaginam, o atacarejo não é mais território exclusivo das classes mais baixas. Hoje, quem mais compra nesses locais são os consumidores das classes A e B. Isso porque a maioria das unidades ainda está fora das regiões centrais, o que exige carro e um certo poder de compra. Dados da Nielsen IQE mostram que 75% dos consumidores de alta renda frequentam atacarejos, contra 63% das classes C, D e E. Essa diferença, no entanto,
está diminuindo. O consumo entre as classes mais populares subiu de 51% em 2022 para mais de 63% em 2024. Ao mesmo tempo em que o atacarejo avança, os hipermercados tradicionais perdem espaço. Um símbolo dessa mudança foi o fechamento da unidade do Carrefour no Shopping Center Norte, em São Paulo, após quase 40 anos de funcionamento. Segundo o grupo, a decisão faz parte de uma reestruturação nacional. A verdade é que manter uma operação com milhares de itens, como nos hipermercados, ficou caro demais, especialmente quando o consumidor está mais sensível ao preço. No fim das contas, os modelos de negócio começaram a se misturar. O atacado virou atacarejo. O atacarejo está virando hipermercado. E o hipermercado, para sobreviver, tenta se disfarçar de atacarejo. No meio disso tudo, ainda surgem os supermercados gourmet, ambientes sofisticados para públicos de maior poder aquisitivo. O mercado, antes uniforme, se tornou polarizado. De um lado, galpões sem frescura e com marcas genéricas. Do outro, prateleiras cheias de produtos importados, com iluminação quente e música ambiente. Mas com essa transformação acelerada, surgem dúvidas essenciais. Qual o verdadeiro impacto desses empreendimentos nas cidades brasileiras? Quem realmente ganha com essa mudança? E quem está ficando para trás? Em Olinda, Pernambuco, por exemplo, foi inaugurada recentemente uma unidade climatizada de atacarejo com mais de 4.300 metros quadrados, 26 caixas e setores como açougue, padaria e hortifruti. Foram gerados 350 empregos diretos. Progresso. Sim, mas é preciso olhar com atenção. A concorrência, por si só, pode beneficiar o consumidor. O problema aparece quando há desequilíbrio. Supermercados tradicionais e pequenos mercados não recebem os mesmos incentivos fiscais e, por isso, ficam em clara desvantagem. Alguns atacarejos, por exemplo, pagam apenas 1% de ICMS nas operações interestaduais, uma margem que os concorrentes menores nem sonham em alcançar. E o reflexo disso já começou a aparecer. Dados da Varejo 360 revelam que os supermercados paulistas, mesmo em um cenário de inflação controlada e recuperação de empregos, viram suas receitas caírem em termos reais em 2023. A explicação? Canibalismo de mercado. O número de lojas aumenta, mas a quantidade de consumidores permanece estável. O resultado é uma briga acirrada por preço e uma queda generalizada na rentabilidade. Enquanto o número de atacarejos se multiplica por todo o Brasil, um dado chama atenção: o total de consumidores praticamente não aumentou. Isso gerou uma consequência direta: a guerra de preços. E como em toda guerra, há perdas. A rentabilidade despencou. O diretor da Rede Irota foi claro em uma entrevista recente: a competição está brutal. Os atacarejos invadiram os bairros e colocaram pressão onde antes havia estabilidade. O resultado? Fechamento de unidades express em regiões como Santo Amaro, em São Paulo. E esse cenário não é exclusivo. A Rede Dia, que apostava no modelo internacional, acabou vendida após uma crise profunda, em grande parte causada pela concorrência desleal com os atacarejos. Segundo Leonardo Cireno, da Agora Consultores, a rede insistiu em um formato que funcionava lá fora, mas que aqui se mostrou ineficaz diante da força do modelo atacarejo. Mas o impacto vai além do comércio. Esses empreendimentos exigem uma infraestrutura urbana robusta, que nem sempre está disponível. Vias largas para caminhões, acessos logísticos específicos, sinalização reforçada, iluminação adequada, tudo isso vira responsabilidade dos municípios. E adivinha quem paga? Isso mesmo, o poder público, ou seja, nós. Muitas vezes, os atacarejos se instalam em áreas periféricas, onde a estrutura urbana é mais precária. Isso obriga a cidade a investir do zero em tudo o que for necessário para atender um novo empreendimento. Já em regiões urbanizadas, o tráfego intenso e o uso constante desgastam rapidamente a estrutura existente, gerando mais custos de manutenção. O economista Bernard App, do Centro de Cidadania Fiscal, resume o problema: os incentivos fiscais distorcem a lógica da logística nacional. Em vez de pensar no que é mais eficiente para o país, as empresas montam seus centros onde há incentivos, mesmo que o custo de operação seja mais alto. E o ex-deputado Alexis Fontaine complementa: estamos gerando trânsito de caminhões para perseguir benefícios, e não consumidores. É uma engrenagem que gira para beneficiar poucos. Uma estratégia que, do ponto de vista da empresa, faz sentido. Mas do ponto de vista do Brasil, nem tanto. Na prática, o atacarejo elimina a etapa do centro de distribuição tradicional. A loja já é o depósito e o ponto de venda. O estoque fica ali,
empilhado em cima das prateleiras. Não é raro vermos corredores fechados porque um operador está, naquele momento, com uma empilhadeira repondo mercadoria direto do alto. É um galpão funcional, prático, eficiente e cru. Um armazém metálico que serve tanto para armazenar quanto para vender. Mas mesmo os defensores do modelo reconhecem que há limites. José Damasceno Sampaio, representante do setor de distribuição, afirma que os benefícios fiscais precisam vir acompanhados de comprovação real, mais empregos e mais arrecadação. Só que, na prática, esse balanço nem sempre é considerado. Tomemos como exemplo os 350 empregos gerados pela nova unidade de atacarejo em Olinda. Aparentemente, é uma ótima notícia. Mas um olhar mais atento revela que a maioria dessas vagas são operacionais, caixas, estoquistas, empacotadores, operadores de empilhadeira. Cargos que exigem baixa qualificação e oferecem poucas perspectivas de crescimento. Claro que gerar emprego é positivo, principalmente em tempos de crise. Mas será que isso, sozinho, basta? Será que estamos falando de trabalho digno e promissor ou apenas da manutenção de uma estrutura que pouco contribui para o desenvolvimento pessoal e profissional dos trabalhadores? Lá fora, o modelo tem encontrado resistência. Na França, por exemplo, o grupo Carrefour tentou instalar um atacadão na região metropolitana de Paris. A resposta? Forte oposição local. O próprio prefeito da cidade de Sèvres lançou uma campanha pública contra o projeto, alegando impactos urbanos e sociais negativos. Nos Estados Unidos, o modelo já chegou ao seu ponto de saturação. O que antes eram templos do consumo em grande escala se tornaram ruínas modernas, elefantes brancos abandonados. Estruturas gigantescas que, uma vez fechadas, se tornam problemas urbanos, difíceis de reaproveitar e caros de manter. Aqui no Brasil, o atacarejo ainda está no auge. Mas é inevitável pensar no futuro. O que faremos com essas estruturas quando deixarem de ser viáveis? Transformar um galpão abandonado em quadra de beach tênis pode até parecer uma solução divertida, mas é inviável em larga escala. E enquanto esse risco ronda o horizonte, precisamos reconhecer também os méritos do modelo. Sim, os atacarejos ofereceram uma alternativa importante em tempos difíceis. Milhões de famílias conseguiram manter o básico na mesa graças aos preços mais acessíveis. Pequenos comerciantes também encontraram ali um canal para abastecer seus negócios sem sacrificar a margem de lucro. O problema está na forma como os incentivos foram distribuídos. Quando o governo oferece benefícios fiscais apenas para alguns, cria-se um cenário de competição desequilibrada. Enquanto grandes redes crescem apoiadas por vantagens fiscais, os pequenos são obrigados a lutar com menos estrutura, menos apoio e mais burocracia. É um jogo de cartas marcadas. Um sistema que fortalece quem já é forte e dificulta ainda mais para quem está começando. O mais irônico é que as grandes redes nem precisavam tanto dessas ajudas. Elas já possuem economias de escala, poder de barganha com fornecedores, tecnologia de ponta e logística afinada. Mesmo vendendo mais barato, conseguem lucrar. Então, por que ainda recebem incentivos? E assim entramos em um ciclo vicioso. Se uma cidade não oferece benefícios, o atacarejo se instala no município vizinho, que oferece. Uma espécie de leilão reverso entre cidades, onde quem dá mais vantagem perde mais arrecadação. O resultado? Um jogo de soma zero. Só as grandes redes ganham. Todos os outros, prefeituras, pequenos empresários, consumidores, acabam ficando com as sobras. Talvez, o caminho mais justo para o varejo brasileiro seja permitir que cada modelo encontre seu espaço sem empurrões fiscais. Que vença quem for mais eficiente, mais inovador, mais relevante para a comunidade. E não quem teve o melhor acordo nos bastidores. Porque, na superfície, quando a gente vê um atacarejo novinho, com fachada moderna, estacionamento lotado e carrinhos circulando sem parar, tudo parece progresso. Mas se a gente olhar com mais atenção, vai ver que esse crescimento acelerado não veio só de mérito, mas também de um sistema distorcido, que dá vantagem para uns e dificulta a vida de outros. E o mais triste, esse tipo de distorção não está só no varejo. Está em todo o Brasil. Vivemos em um país onde o sistema parece feito para facilitar a vida de poucos e travar a maioria. Onde quem já tem vantagem é recompensado, e quem quer crescer precisa empurrar o próprio carro morro acima, com o freio de mão puxado. E no fim, quem paga essa conta? Nós. O consumidor comum. O pequeno empreendedor. O jovem que sonha em abrir seu próprio negócio. No fim das contas, a ascensão dos atacarejos revela muito mais do que uma mudança no jeito de comprar. Ela escancara as falhas de um sistema que premia quem já está no topo e exige esforço dobrado de quem está na base.
Um país onde incentivo vira privilégio e onde a competição é disfarçada de oportunidade. Sim, galpões cheios, estacionamentos lotados e produtos mais baratos podem até parecer sinais de progresso. Mas quando olhamos com mais atenção, percebemos que esse crescimento não aconteceu só por mérito, ele foi turbinado por um jogo fiscal que exclui os pequenos e concentra poder nos grandes. E o pior é que essa lógica não se limita ao varejo. Ela está em tudo. Na forma como o Estado tributa, regula e distribui suas oportunidades. Um país que dificulta o empreendedor e alisa o caminho de quem já chegou lá. A verdade é que o Brasil não precisa apenas de novas lojas, precisa de novas regras. Regras mais justas, mais equilibradas, onde o talento e a eficiência falem mais alto do que o lobby e a isenção tributária. Porque enquanto seguimos dando vantagem a quem já tem todas, continuamos amarrando quem só quer uma chance de competir. Um país só cresce de verdade quando todos têm espaço para crescer. E talvez o que a gente precise, antes de mais nada, é parar de aplaudir o brilho da fachada e começar a perguntar: quem está apagando a luz lá dentro? Se você curtiu essa história e quer mais conteúdo sobre empresas e o mercado financeiro, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal Tudo sobre o Mercado. A gente se vê no próximo vídeo.